Olá a todos, bem-vindos ao P360 Live. O meu nome é Patrícia Rocha. Hoje vou-vos trazer um tema muito interessante. Já vos explico o porquê da seleção deste tema. Vamos falar de plagiocefalia. A plagiocefalia é um tema que nós nos propomos falar agora porque estas últimas semanas temos recebido muitos casos de bebês com plagiocefalia. A plagiocefalia, o que é? A palavra plagiocefalia vem do grego de plágio, que significa oblíquo, e kefal, que significa cabeça em grego. Portanto, no fundo, estamos perante uma cabeça oblíqua. Portanto, não é só a cabeça em si que vai ficar com uma forma estranha. Essa alteração da cabeça do bebê poderá também se visualizar, por exemplo, a nível dos olhos, a nível do rosto, a nível do nariz, porque o crânio do bebê é uno, não é? Não vamos ter apenas uma zona alterada e as outras ficarem exatamente iguais. Portanto, no fundo, a plagiocefalia é o quê? É a cabeça do bebê apresentar uma forma um bocadinho diferente, e damos esse nome para todas as formas que possam ter esta configuração meia oblíqua da cabeça. Porque é que esta alteração tem vindo a aumentar, e porque é que nós estamos a receber mais casos de plagiocefalia? Simplesmente por causa deste período de quarentena, onde os bebés ficaram mais tempo em casa com os seus pais, onde houve maior restrição de movimento, as pessoas ficaram mais confinadas às suas casas, e fez com que o estar acabava por estar mais tempo em determinadas posições, favorecendo a evolução da plagiocefalia. Não digo que a plagiocefalia foi originada por isso, mas que acabou por potenciar um bocadinho a aparição dessas deformações. Portanto, vamos explicar aqui muito bem porque é que isto ocorre. E o objetivo aqui será, portanto, orientar os pais e orientar os cuidadores que estão neste momento com bebés, que olham para os bebés e que veem que realmente ali acontecer qualquer coisa. Os sinais de uma plagiocefalia são exatamente a cabeça estar com uma forma diferente. As zonas mais comuns de sofrer aplanamento são as zonas mais posteriores, mais a nível, vou pegar num crânio, é um crânio anatómico, portanto, e é um crânio de adulto, mas que nos vai ajudar daqui um bocadinho a perceber um conjunto de coisas que acontecem no crânio do bebê, que são importantes para depois se tomar as devidas medidas do dia-a-dia para ajudar esses bebés. Portanto, o aplanamento, normalmente, temos aqui um crânio, não é? Normalmente acaba por ser mais a nível posterior, mais a nível da zona, este osso é o osso occipital, muito nesta zona. No nosso bebê a zona é exatamente a mesma, portanto temos aqui um bebê todo catita, com um laçarote. E, portanto, a zona que vamos maioritariamente encontrar aplanadas são estas zonas aqui mais posteriores. Nós temos as plagiocefalias que são compensadas e as que não são compensadas. Nas compensadas temos um aplanamento da zona posterior, e depois aqui a nível do frontal, a nível anterior, vamos ter um avanço do frontal. Portanto, temos por um lado
nessa zona um occipital, uma zona posterior mais plana. Depois temos a nível anterior uma zona que vai avançar mais. Estas são as plagiocefalias compensadas. Porquê é que o crânio do bebê pode deformar? Ora bem, vamos voltar ao nosso modelo anatómico. Portanto, este é um modelo adulto. O modelo da criança difere de alguns pontos. Primeiro, as crianças têm mais uma sutura aqui, que é uma sutura que separa os dois frontais. Portanto, é um frontal, mas no caso das crianças ainda se encontra dividida a meio. E depois todas estas zonas, que são suturas, estas são suturas, vamos ter maior afastamento, portanto, dos ossos. No adulto, esta separação também, portanto, temos na mesma uma sutura. A nível de investigação científica já está comprovado que estas suturas permitem um grau de movimento muito pequeno. Claro que não é o movimento que eu tenho aqui no meu dedo, não é? Estamos a falar de micromovimentos, portanto, movimentos muito pequenos. No caso da criança, temos uma separação muito maior, portanto, temos um afastamento muito maior a nível das estruturas ósseas, portanto, vamos ter muito mais movimento. Portanto, o crânio do bebê temos, portanto, as tais suturas, não é? E vamos ter zonas que nós chamamos de fontanelas, que são, na gíria, na linguagem popular, muitas vezes chamamos moleirinha, pronto. São zonas de quê? São zonas onde várias estruturas ósseas ainda não se fecharam, portanto, ainda temos um espaço entreaberto. Antigamente se falava muito nessas tais zonas que não se pode tocar, que não se podia tocar, porque a cabeça está aberta. Muito cuidado com mexer na cabeça do bebê. Pronto. E essas zonas de fontanelas vão ser zonas que vão permitir ao crânio crescer. E é por isso que o crânio do bebê apresenta estas zonas de separação. Por um lado, essas fontanelas e essas suturas vão permitir, primeiro, que o crânio do bebê cresça, não é? A nossa cabeça, à medida que vamos crescendo, ela vai aumentando o seu tamanho. Se nós nascêssemos com um crânio totalmente rígido e que acabávamos por ter uma cabeça muito pequena e o desenvolvimento a nível cerebral não se podia fazer, não é? Nós vamos, a nossa cabeça tem que crescer, portanto tem estas zonas que lhe permitem o crescimento. Por outro lado, estas zonas vão permitir que o bebê, ao passar pelo canal de parto, estamos a falar, portanto, de um parto normal, que esses ossos se moldem à configuração da pelvis da mãe e que o bebê consiga sair. Portanto, são zonas onde os ossos podem se mover, podem inclusive se encavalitar uns sobre os outros, para permitir a saída do bebê. Quem já teve filhos recém-nascidos, logo ali na primeira hora nos braços, ficam sempre assim um bocadinho impressionados com a forma da cabeça do recém-nascido. Os bebés nascem com uma cabeça meia alien, vamos chamar assim, portanto, uma cabeça muito afunilada, sinónimo de que esses ossitos conseguiram se adaptar, conseguiram se reposicionar para permitir a passagem do bebê pelo canal de parto. Pronto. Portanto, temos essas duas características. Temos as zonas das suturas, que vão permitir esses dois momentos,
E vamos ter o próprio osso. O próprio osso, portanto, até aqui estávamos a falar destas zonas, que esta é a sutura, depois a fontanela é uma zona maior que engloba vários ossos. Temos o próprio osso também do bebê, do crânio do bebê, que é mais fino e mais flexível, portanto, mais facilmente se irá deformar. Tendo em conta estas características específicas do crânio do bebê, facilmente compreendemos que realmente a cabeça do bebê poderá em algum momento sofrer deformações e ficar então com uma forma mais trapezoidal, uma forma mais oblíqua, que nós damos o nome de plagiocefalia. Quais são as causas? Portanto, há bebés que nascem, ficam com aquela configuração da cabeça, no entanto, passado umas horas, está tudo bem, a cabeça está redondinha e o corpo por si resolveu. Quais são as causas de uma plagiocefalia? Vamos dividi-las em pré-natais e pós-natais, está bem? Portanto, antes do nascimento do bebê, o bebê está a crescer dentro da barriga da mãe, certo? Portanto, esse crescimento vai ser condicionado pelo espaço que o bebê tem a nível da barriga da mãe, dentro do espaço da barriga da mãe. Portanto, se o bebê, por exemplo, estiver sentado, a cabeça do bebê vai ficar posicionada numa zona muito mais superior, menos favorável do ponto de vista anatómico, menos confortável para os ossos do crânio do bebê, e esses bebés que estão numa posição sentada são bebés que podem apresentar um crânio um bocadinho mais tipo pirâmide. Portanto, são bebés que não têm tanto o aplanamento atrás, mas vão apresentar ou de um lado ou dos dois lados, podem apresentar uma cabeça um bocadinho em forma de trapézio. Depois, os restantes bebés, por exemplo, os que estão também cefálicos, podem já por si, ao estar dentro da barriga, mesmo estando cefálico, podem se posicionar de forma a que a zona do occipital, esta zona aqui mais posterior, esteja em contacto com a pelvis da mãe e deformar também essas estruturas ósseas. Um agravamento nas gravidezes, que é o caso das gravidezes gemelares, portanto, onde o espaço ainda é menor dentro da barriga da mãe, também será um fator prejudicial, um fator que vai potenciar o aparecimento de uma plagiocefalia. Isto dentro da barriga da mãe. Depois, no momento do parto, o que é que pode acontecer para que o crânio do bebê se deforme? Bem, como falei há pouco, durante o parto o crânio do bebê tem que deformar, tem que permitir que os ossos do crânio têm que se mover, têm que permitir a passagem da cabeça do bebê pelo canal de parto. Por vezes, esse retorno à normalidade, depois do bebê nascer, pode não acontecer. Porquê? Porque durante a descida do bebê, este pode encontrar estruturas ósseas que, de certa forma, vamos pôr entre aspas, magoam os ossos do crânio do bebê. E nesses casos, após umas horas, realmente o crânio melhora um bocadinho em termos de forma, mas fica ali sempre uma sutura, portanto, uma junção entre dois ossos que pode ficar ali afetada. Portanto,
podemos ter ali, naquele momento, uma zona que se lesionou, que posteriormente vai promover o desenvolvimento de uma plagiocefalia. Ainda dentro do parto, os partos instrumentados, os partos que se tem que recorrer à utilização de fórceps ou ventosas. Todos eles são colocados na cabeça, todos eles não, a maioria dos casos são colocados na própria cabeça do bebê. E como eu falei logo no início, os ossos do crânio do bebê são mais finos e mais maleáveis, portanto, mais facilmente a aplicação de uma ventosa ou de um fórceps poderá deformar, poderá magoar esse osso. Depois, já fora da barriga da mãe, já depois do parto, temos outras causas que podem levar ao aparecimento de uma plagiocefalia. Primeiro ponto será a presença de um torcicolo, e aqui vamos parar um bocadinho e vamos aprofundar, que é importante que os pais e os cuidadores conseguirem identificar o que é um torcicolo. Portanto, num torcicolo, o que é que vai acontecer? Num torcicolo, o músculo envolvido é o esternocleidomastoideu, que é um músculo que vai desde cá de baixo e de cá de cima vai se inserir mais ou menos cá em baixo. Portanto, o bebê também tem aqui o seu querido esternocleidomastoideu que está encurtado, e este músculo vai fazer o quê? Vem desde aqui, portanto, ele vai levar o bebê a rodar a cabeça, ele encurta e vai olhar para o lado oposto, certo? Portanto, e o que é que os pais vão reparar? Vão reparar que o bebê inclina a cabeça sempre ao mesmo lado, ou roda a cabeça sempre ao mesmo lado, que não gosta de olhar para o lado oposto. Podem sentir à palpação um nódulo, e aí estamos a falar de torcicolos nodulares, onde há a presença de um nódulo, portanto de uma bolinha à palpação. Esse nódulo muitas vezes está associado a ruptura de algumas fibras, durante o trabalho de parto, por exemplo, poderemos ter alguma ruptura de fibras nesse músculo, neste esternocleidomastoideu, que ele vai fazer com que ele fique com um nódulozito, e esse nódulozito faz com que o comprimento do esternocleidomastoideu seja um bocadinho mais pequeno, e o bebê, portanto, vai rodar e vai inclinar a cabeça. Portanto, se um bebê está constantemente a olhar para, por exemplo, neste caso estou aqui a olhar para a esquerda, a nível posterior o que é que vai acontecer? Se eu estou a olhar sempre para a esquerda, eu vou contactar mais com a parte posterior do meu occipital à esquerda, certo? Se eu faço mais pressão sobre a minha zona posterior esquerda, eu falei que o osso do crânio do bebê é muito fino, é muito flexível e é facilmente deformável, facilmente vamos ter uma zona plana desse lado. Portanto, antes de... Tenho aqui uma questão que me distraiu, entretanto, mas depois vou responder. Eu vou continuando a falar sobre isso, e depois já explico um pouco mais, já respondo à questão. Se eu estou, portanto, constantemente aqui nesta posição, vamos ter uma zona posterior que vai facilmente aplanar. E é muito importante quem está a cuidar do bebê, o pai, os cuidadores, que consigam identificar isto, portanto, a zona plana, e ver se realmente temos mais alguma coisa
a nível anterior, uma impossibilidade de rodar o pescoço, a presença de um nódulo, porque poderá ser essa a causa para o aparecimento dessa mesma plagiocefalia. Portanto, isso é uma das causas. Outra das causas para o aparecimento de uma plagiocefalia são os nossos hábitos. Em 1992, a Associação Americana de Pediatria veio propor um conjunto de regras de segurança para a diminuição de uma coisa que era muito comum, era muito habitual, que era a morte súbita dos bebés. Portanto, os bebés tinham algum tipo de... não sabem muito bem explicar o porquê, mas pronto, tínhamos bebés que durante a noite acabavam por morrer e não se sabia muito bem a causa. Então a Associação Americana de Pediatria veio propor regras de segurança para esses bebés. Uma das regras é deitar o bebé de barriga para cima com a cabeça inclinada para um dos lados. Essas medidas, eu não estou a dizer para não fazerem, que têm que fazer, porque essas medidas diminuíram cerca de 40% o número de mortes súbitas, portanto é algo que se deve seguir. Agora, como tudo, se nós adotamos uma medida, devemos ter em conta o que é que se procura por detrás dessa medida. Portanto, se a recomendação é deitar o bebê de barriga para cima e com a cabeça rodada para um dos lados, vamos fazer o seguinte: não vamos colocar a cabeça sempre rodada para o mesmo lado, porque se o bebê está sempre de barriga para cima, sempre com a cabeça rodada para o mesmo lado, o crânio do bebê vai deformar e vai desenvolver uma plagiocefalia. Um alerta adicional para esta questão de colocar a cabeça do bebê para um dos lados e depois rodar para o lado oposto passado uns tempos. É que os bebés têm tendência a olhar para onde estão os pais. Portanto, se os pais estão do lado direito deles, eles vão estar a querer estar constantemente a olhar para os pais. Portanto, uma das medidas que podemos propor para prevenir a aparição de uma plagiocefalia é posicionar o berço de forma a contrariar um bocadinho isso, não é? Se o bebê está assim e tem um aplanamento, neste caso será à direita, vamos fazer com que o berço esteja orientado de forma a que o bebê tenha necessidade de estar a olhar para o outro lado. O bebê procura os pais, procura os progenitores para dormir melhor e para dormir mais seguro. Portanto, essas medidas de posicionamento, essas regras para dormir também são uma das causas de plagiocefalia. Outra das causas de plagiocefalia são as craniosinostoses. Isto é o quê? Vamos voltar ao nosso modelo anatómico. Por vezes estas suturas, estas suturitas que nós temos assim aqui, no caso falamos que são as mais posteriores que são afetadas no caso de plagiocefalia. Por exemplo, esta suturazita que nós temos aqui pode fechar precocemente. E ao fechar precocemente, o que é que vai fazer? Vai fazer com que esta zona não se consiga desenvolver. Atenção, as craniosinostoses provocam deformações muito, muito grandes e têm que ser mesmo avaliadas por um osteopata com formação específica em osteopatia pediátrica e pelo médico, que este tipo de patologia requer a intervenção cirúrgica, porque impede depois o crescimento a nível o crescimento não é da estrutura óssea que nos interessa, mas é do encéfalo, do que está por dentro. Portanto, são bebés que são muito bem seguidos, vão fazendo exames de rotina e que
acabam muitas vezes por necessitar de uma cirurgia. Todos os outros acabam por a bibliografia demonstra que respondem muito bem aos tratamentos de osteopatia. Pronto. No caso específico de plagiocefalias muito grandes, que já, portanto, são plagiocefalias que não foram detectadas muito cedo, que foram detectadas mais tarde, que o crânio ficou muito deformado. Pode ser necessário recorrer a um capacete. E aí vamos responder à questão do Bruno, que nos falou, que nos perguntou de que forma a utilização de capacetes poderá ajudar os bebés com plagiocefalia, se é algo recomendado ou não. Bem, temos que ter em conta várias questões. Primeiro, quem faz essa prescrição, essa avaliação, tem que falar muito bem com um pediatra, que vai depois reencaminhar para a especialidade, para se ponderar a utilização do tal capacete. O tal capacete o que vai fazer é, durante a grande maioria do dia, o capacete só é retirado para tomar banho, ou então muitos pais recorrem a um tratamento misto, que é aquele timing que têm, onde é permitido remover o capacete, é nesse timing que o bebê realiza sessão combinada de osteopatia. Há pais que optam por esse sistema, que é o mais interessante, e já vos vou explicar porquê. Portanto, falando um bocadinho mais, aprofundando um bocadinho mais do que é que faz o capacete. No fundo, o capacete faz uma pressão constante em alguns pontos do crânio para estimular o crescimento ósseo e para travar o crescimento ósseo em alguns pontos. Portanto, acaba por ser uma intervenção mais estética, está bem? No caso específico de rapazes, mas os rapazes têm a tendência a usar o cabelo assim um bocadinho mais curto, pode-se ponderar isso. Mas o capacete tem uma intervenção muito estética. Porquê? Porque trabalha sobre o osso. Agora, não vai contemplar a mobilização destas estruturas, das suturas, nem das fontanelas. Portanto, podemos sim ficar com um crânio muito, muito bonito esteticamente, mas depois tudo o resto, membranas, as próprias suturas, podemos ter um crânio muito rígido. Depois há necessidade de se trabalhar na mesma um bebê que tenha sido sujeito à colocação, por exemplo, de um capacete, está bem? É só mesmo em casos extremos que se recorre à utilização do capacete, por essa questão. Portanto, estamos a falar de uma questão mais estética, e a própria altura do ano. Agora os capacetes são assim um bocadinho mais arejados, não é? Mas colocar um capacete num bebê em pleno verão é assim algo um bocadinho violento. E tendo sempre isto em conta, estamos a falar de algo estético, que não resolve a 100% o problema, porque outras estruturas que o capacete não toca podem continuar em disfunção, está bem? Portanto, é como tudo, o trabalho multidisciplinar será sempre o segredo para tudo. Eu posso saber muito de um tema, mas tem profissionais que também sabem muito sobre o tema e têm a outra visão e outra forma de trabalhar. Portanto, o falar entre profissionais é fundamental. E aqui é a mesma coisa, o ponderar a aplicação de um capacete também tem que ser algo conversado e muito bem ponderado. E os pais têm que ter isto em conta, que é o capacete é estético, o capacete acaba por não trabalhar alguns pontos que são importantes. Muito bem. Já vimos quais são as grandes causas de plagiocefalia.
Eu há uns tempos tive uns pais que me apareceram com um bebê, e o bebê inclusive, já estamos a falar de uma plagioscefalia considerável, e recorreram recorreram a um pediatra para ter uma segunda opinião, e realmente acabaram por ficar um bocadinho assustados, e os pais acabaram por ir ao serviço de urgência porque realmente pintaram assim um quadro um bocadinho assustador. Vamos especificar aqui alguns pontos. Primeiro, as plagiocefalias não nos vêm dizer que a criança tem um problema mental, nada disso. Não estamos a falar de crianças que tenham algum tipo de paralisia cerebral. Isso não está de todo correlacionado. O que, por vezes, o que a literatura nos diz é que realmente crianças que possam ter algum problema neurológico vão ser crianças que podem se mexer menos, não é? E por se mexer menos, acabar por deformar o crânio. Mas essa deformação, que não seja por crâniosinostose, não é? Porque essas aí impedem um crescimento normal do crânio, do cérebro do bebê. Todas as outras não implicam alterações neurológicas, implicam sim problemas futuros. Por exemplo, vamos lá ver quais são as complicações inerentes a uma plagiocefalia. Bem, vamos ter escoliose, por exemplo. Porquê? Porque não nos podemos esquecer que o crânio encaixa a nível da cervical, não é? Se nós temos uma configuração anatómica diferente a nível do occipital, que é logo aquele osso que vai dar depois início à cervical, se nós tivermos uma configuração anatómica errada, todo o resto da coluna vai começar também a orientar-se de forma errada. Eu costumo dar fazer esta comparação entre uma planta e o crânio dos bebés, não é? Uma planta cresce e se não houver nada que a guie, muitas vezes acaba por ter uma forma um bocadinho estranha, não é? Pode optar por crescer de acordo com as facilidades que o meio lhe proporcionam. Aqui é exatamente igual. Uma criança que tenha uma plagiocefalia, que tenha uma zona do occipital plana de um lado, o encaixe depois a nível da cervical alta poderá-se fazer de forma um pouco diferente e dar origem depois a torções, a inclinações, que não são nada mais do que uma escoliose. Pronto. Outra situação, outras das alterações que podem provocar uma plagiocefalia são problemas a nível de oclusão, isto é, problemas da articulação temporomandibular, problemas com os dentes. Porquê? Vamos lá ver. Portanto, a minha mandíbula vai encaixar num osso chamado temporal, ok? Se a configuração anatómica do meu osso temporal estiver alterada, se, por exemplo, tivermos tensões posteriores típicas de uma plagiocefalia, o meu osso temporal pode-se desenvolver, pode crescer com uma configuração anatómica um pouco diferente, fazendo com que o meu ramo da mandíbula possa ser mais estreito de um lado e mais comprido do lado oposto. Como facilmente se compreende, se eu tenho menos espaço numa mandíbula para os dentes e mais espaço de outro, o que é que vamos ter? Vamos ter um mau encaixe entre os dentes. Os dentes vão encaixar e vão sofrer
vão sofrer alterações de posicionamento devido a essa alteração que vamos ter ali, essa tensão que temos ali a nível posterior, devido a essa plagiocefalia. Esses bebés, se a nossa mandíbula tem alterações, não é? Se a forma como a nossa boca fecha tem alterações, a amamentação poderá ficar também comprometida. Podem ser bebés que gostam mais de uma mama do que de outra. Pronto, vão estar mais confortados em determinadas posições, por causa destas assimetrias que vamos encontrar de ponto de vista anatómico. Pronto. Outra das complicações que podem trazer uma plagiocefalia são alterações dos ouvidos. Da mesma forma que a mandíbula encaixa nesse sítio chamado temporal, não é? E que pode estar a sofrer ali umas tensões exageradas. Da mesma forma, nós podemos ter alterações dos ouvidos, do próprio... Não estamos a falar da acuidade visual, da acuidade auditiva, não estamos a falar de ouvir bem ou de ouvir mal, estamos a falar de dificuldade de drenagem. Essa dificuldade de drenagem do ouvido pode dar origem a otites, por exemplo, não é? Bebés com otites de repetição podem ter por base uma plagiocefalia, uma alteração do crânio que está ali a comprometer o bom funcionamento, a boa drenagem do nosso ouvido. Pronto. Estes são algumas das patologias assim mais comuns, assim, as complicações mais comuns que nós podemos encontrar em crianças que tenham plagiocefalia. Há mais, mas estas são assim as mais importantes. Portanto, já sabemos que uma plagiocefalia é algo que deve ser tratado, já percebemos que traz complicações, já percebemos que pode esconder outras patologias que são essenciais serem devidamente investigadas. E agora, em casa, o que é que vocês, pais, cuidadores, podem fazer para ajudar essa criança com plagiocefalia? Bem, primeiro é recorrer a um osteopata com formação, com especialização em osteopatia pediátrica. Ok, isto é fundamental, porque o osteopata vai avaliar, vai orientar e também vai-vos dar algumas indicações. As indicações que eu vou dar agora são as mais genéricas, as mais globais, as que vemos que funcionam melhor, mas depois há assim uma outra que podemos dar também como sendo um ajuste para aquele caso, que eu aqui não vou estar a descrever porque não faz sentido, são coisas muito específicas para aquele bebê. Portanto, o osteopata vai orientar os pais, vai avaliar e vai tratar, está bem? Depois, falar muito bem, falar sobre esta questão com o pediatra do vosso bebê, fundamental, está bem? Alertar, ok? Eu identifiquei este aplanamento posterior, qual é a sua opinião quanto a isso? Portanto, o pediatra tem que emitir o seu parecer, está bem? O seu parecer tem que fazer a sua avaliação, o seu diagnóstico, está bem? Depois, os cuidados aí por casa. Primeiro ponto, tudo que seja contacto com a zona que é plana tem que ser evitado, está bem? Portanto, vamos começar por todas as rotinas, desde o momento em que o bebê acorda até ao momento em que se volta a deitar. Portanto, primeiro ponto, o bebê vai dormir sim de barriga
para cima, não é? Com a cabeça inclinada, mas vamos alterar a posição do berço, está bem? Vamos colocar o berço de forma a que a cara do bebê fique a olhar para os pais, que é o que eles gostam de fazer, mas com a zona plana livre. Portanto, se eu tenho um aplanamento deste lado, esta zona plana, vou querer colocar o meu bebê de barriga para cima com a cabeça a olhar para este lado. Assim, a cabeça faz pressão do lado direito, deixando livre o lado esquerdo. Está bem? Esta é a primeira regra. Depois, entretanto, o bebê acorda, vamos mudar a fralda. Vamos mudar a fralda e no momento de mudar a fralda vamos garantir que todos os estímulos que nós temos, sejam eles brinquedos, luzes, a própria posição do fraldário, vamos fazer com que, vamos continuar com o mesmo aplanamento, portanto temos um aplanamento aqui, vamos fazer com que a parede do fraldado esteja deste lado. Porque o bebê não vai olhar para a parede, porque a parede não tem luz, não tem nada de especial. Portanto, vamos pôr todos os brinquedos, tudo que seja luz, tudo do lado oposto, para obrigar o bebê a olhar para o lado oposto. Entretanto, o bebê vai mamar. Portanto, a própria amamentação deve ser feita de forma a que o bebê tenha a zona plana, livre de contacto. E aqui vamos fazer um parênteses. Sim, se o bebê não estiver a recusar pegar na mama, está bem? Se o bebê estiver com dificuldade na amamentação, o que é que eu peço? Primeiro, por favor, façam o que ele quiser. Primeiro, deixar o bebê se adaptar bem à mama. Depois da amamentação estar bem conseguida, que o bebê está a conseguir mamar de forma eficaz, então aí podemos começar a dar uns pequenos truques, está bem? Se o bebê estiver com muita dificuldade em agarrar à mama, procurem a ajuda de pessoas especializadas em amamentação e sigam essas regras, está bem? Que isso é mais importante nesta fase inicial do que a plagiocefalia, porque a plagiocefalia podemos usar outros tempos para corrigir, está bem? Portanto, uma vez a amamentação estabelecida, está tudo a correr bem com a amamentação, podemos usar esse tempo para convidar o crânio do bebê a não estar pressionado. Portanto, basta ajustar o antebraço da mãe, basta orientar um bocadinho a orientação da cabeça, vamos tentar fugir a essa pressão sobre essa zona que já está aplanada, está bem? Portanto, para além da amamentação, depois vamos pegar o nosso bebê e vamos passear um bocadinho. Qual é a melhor forma de passear o bebê? Bem, a melhor forma será recorrer ao baby wearing. No baby wearing, a nível posterior, que são as zonas onde temos mais casos de plagiocefalia, a cabeça está livre, não é? O bebê pode estar aqui, não é? Está anterior e acaba por deixar livre toda essa zona posterior, toda essa zona mais plana, que não quer qualquer contacto. Por que é que nós não queremos contacto sobre essa zona? Falamos, o osso do bebê é facilmente deformável, estamos a falar de estruturas muito finas, até todo o contacto faz com que haja ali deformação, não é? Pronto. Se fora do tempo em que o bebê está no pano, o pegar no bebê ao colo também requer técnica, também pegar nele ao colo sempre não colocando o braço sobre essa zona plana é fundamental. Pronto. Depois, há hábitos do dia-a-dia que são necessários corrigir. Por exemplo, o bebê não pode estar muito tempo na baby cot. Não. E mesmo em espreguiçadeiras, também não. Principalmente baby cot, são estruturas muito rígidas, são muito rígidas mesmo. Enquanto que uma cama é mais mole, a baby cot é algo muito, muito rígido e é difícil ajustar a cabeça do bebê na baby cot. Portanto, facilmente ele
fica ali preso naquela zona plana. Portanto, menos tempo possível nas baby cocks, menos tempo possível em espreguiçadeiras, muito tempo na posição de barriga para baixo, o brincar de barriga para baixo. E os pais vão me dizer, mas não gosta de estar de barriga para baixo. Pois, experimentem colocar de barriga para baixo sobre o peito dos pais, por exemplo, brincar nessa posição. Vocês não podemos esquecer que o mundo da criança parte dos cuidadores, portanto, parte dos pais. Portanto, eles vão, numa primeira fase, gostar de estar de barriga para baixo, brincar um bocadinho com essa posição, mas no colo dos pais, portanto, sob o tronco dos pais. É a forma mais segura. Exatamente. Estou aqui a dar o nome desse posicionamento. É exatamente isso, Liliana. Porquê? Porque, por duas razões, estamos a libertar toda essa zona posterior e estamos também a promover um bom desenvolvimento da criança. A criança precisa de ganhar força no controle da cabeça e no controle do tronco. Portanto, toda esta posição é extremamente bem-vinda e aconselhável. Para além do brincar nesta posição, temos estratégias, podemos recorrer à utilização de ortotes. No momento, por exemplo, a criança já mamou, já caminhamos, estamos na altura da primeira sesta da manhã, por exemplo, no dormir. Voltamos então a falar um bocadinho do dormir. Temos algumas ajudas que podem ser bem-vindas. E aqui, na altura da sesta, caso os pais estejam por perto e estejam ali, não dormir, têm que estar sentados, não podem estar deitados, porque se estiverem deitados adormecem logo. Podem deitá-los do cúbito lateral, mas estão ali, a olhar para o bebê, está bem? Outra estratégia será utilizar as almofadas para plesiocefalia. E aqui queria alertar os pais por uma questão. Não vale a pena, na minha opinião, e meus colegas vão partilhar a minha opinião também, vale a pena estarem a adquirir almofadas para plesiocefalia para crianças mais crescidas. Porquê? Porque vão sair da almofada muito rapidamente, movem-se muito durante a noite, portanto vocês estão a fazer um investimento que depois na prática não vão conseguir rentabilizar, porque a criança não vai ficar na almofada, apesar de elas terem vários números, têm para os primeiros 3 meses, depois têm para crianças mais crescidas. A verdade é que à medida que a criança vai crescendo, essas almofadas são almofadas muito boas, fazem o quê? Fazem a forma da cabeça do bebê e vão fazer com que a pressão seja distribuída por toda a cabeça. São muito boas sim, mas para crianças que sejam mais pequenas, estejam ali mais paradas. Para as crianças mais crescidas, há outros materiais, são umas cunhas de posicionamento, eu não vou estar aqui a dizer marcas, que podem também ajudar, que simulam um bocadinho o decúbito lateral. O bebê fica em semi-decúbito lateral, fica seguro porque não há, a cunha vai o ajudar a estar naquela posição e vai impedir que ele se vire, que o perigoso é realmente o bebê se virar, e acreditem que eles conseguem se virar. Podem parecer assim muito pequenos, muito indefesos e com pouca musculatura, mas eles conseguem se virar, portanto, muito cuidado quanto a isso. Depois, temos também a questão dos ninhos. Os ninhos também podem ser uma boa opção, porque podem encostá-los ligeiramente a um dos lados e temos ali um semi-decúbito, mas cuidado com o grau de angulação, que também acaba por ser perigoso. Eu prefiro sempre recomendar as cunhas. Outra estratégia mais económica, vamos lá ver, vou pegar aqui numa toalha. Uma estratégia mais económica que podem usar enquanto não chega outro material
pegam numa toalha, umas toalhinhas de rosto, ok? Vão enrolar as toalhitas neste sentido, cá vamos nós. Pegam numa fita cola, apertam aqui, pegam numa fita cola, envolvem aqui e podem colocar no vosso bebê. Vamos não, é isso. Volta cá. Já vamos falar também sobre a fita. Muito bem, lembraste. Temos aqui, portanto, o nosso bebê. Vamos afastar um bocadinho. Temos aqui o nosso bebê. Vamos supor que vamos continuar com uma plagiocefalia sempre do mesmo lado. Vamos falar aqui da plagiocefalia com um aplanamento aqui à esquerda, que seria, portanto, esta zona aqui mais plana. Eu vou colocar um rolinho, almofada, ligeiramente aqui, não é? Por baixo do ombro e por baixo da anca desse lado. O bebê fica ligeiramente mais elevado. Ligeiramente, não é usar toalhas de praia, nada disso. É uma pequena informação. Vai fazer com que a pressão deixe de ser exercida aqui e que vá cair sobre o outro lado. Com isto, acabamos por ter o efeito quase das cunhas. As cunhas permitem mais angulação e uma segurança maior. Isto aqui estamos a falar de algo muito subtil, mas enquanto não houver outros materiais, enquanto não chegar outras coisas, podem usar esta estratégia. O bebê lembrou-me bem, vamos falar sobre fitas. Que muita gente recorre à utilização de fitas demasiado apertadas nos bebés para disfarçar. Não pode ser. O crânio do bebê cresce, o osso do bebê cresce porque o encéfalo, o que está por dentro, portanto, empurra para fora. E não convém nada que esteja uma fita constantemente, todos os dias, vamos lá pôr a fita a ser colocada na cabeça do bebê. Vai impedir que haja uma reorganização das estruturas, vai impedir que haja um crescimento harmonioso do crânio. Portanto, este tem fita porque este é um bebê de faz de conta, não é um bebê verdadeiro, senão eu tirava-lhe a fita. Muito bem, ficam aqui só esta à parte. Depois, mais indicações para bebés que tenham plagiocefalia. Fundamentalmente, acho que já enumeramos muitas. Portanto, o importante realmente aqui é a consulta de osteopatia, de forma resumida em termos de indicações, consulta de osteopatia obrigatória, falar com um pediatra obrigatório e tirar todas as pressões que estão ali a nível posterior naquela zona plana, está bem? Tudo isso é o mais importante no caso desses bebés. Portanto, vou aproveitar ainda para falar de fatores que dificultam a normalização dessa plagiocefalia. Portanto, são os hábitos, não é? O não tratamento, e que não pensem que o facto de dar tempo que vai resolver a situação, não, de todo. Para terem uma ideia, eu apanho inclusive adultos que claramente têm alterações cranianas. O que acontece é que depois vem-nos o cabelo e nós praticamente deixamos de visualizar tanto essas alterações, mas as alterações estão lá. No adulto nós acabamos depois por as encontrar também. Não deixem que uma plagiocefalia fique ali, porque realmente portanto, os artigos dizem que há casos que se resolve espontaneamente
as plagiocefalias mais pequenas, mas isso é um número muito, 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 muito pequeno, e estamos a falar de plagiocefalias muito, muito pequenas, está bem? Todas as outras não se resolvem. A literatura vem nos dizer que não se resolve de forma espontânea, portanto não vale a pena andar a ficar à espera, e quanto mais tempo se espera, pior é, e eu explico já porquê, porque por causa do processo de ossificação. Lembram-se desta fontanela que eu falei? Esta chama-se bregmática. É a fontanela que nós estamos mais atentos, porque quando olhamos para a criança, ela está mesmo aí e nós por vezes até vemos assim a pulsar, porque é uma zona desprovida de osso, portanto é uma fontanela, é uma zona de abertura. Esta fontanela ossifica, portanto fecha a partir dos 18 meses. 18 meses, 2 anos, já a literatura mesmo que nos vem dizer 3 anos. Pronto. Isto diz-nos o quê? Que a capacidade para corrigir essas plagiocefalias são tanto maiores quanto mais precoce é a nossa intervenção. Esta é a última a fechar, mas atenção, porque as posteriores, por exemplo, que são onde temos a grande maioria dos problemas, fecham mais cedo ainda. Portanto, uma intervenção antes do primeiro ano é fundamental. Trabalhar com um crânio que ainda não acabou a sua ossificação é muito, muito mais fácil. Mesmo no caso de colocação de capacetes, vão ver que eles colocam sempre antes do primeiro ano de vida do bebê, exatamente por causa desta questão, que é a questão da ossificação. Dentro deste processo de ossificação, vamos falar só mais de uma coisinha antes de eu me despedir, que é da vitamina D, está bem? A vitamina D promove portanto, a ossificação. Quem prescreveu, quem decidiu que se deveria dar a vitamina D às crianças, portanto, foram os pediatras, e muito bem, porque se constatou que havia déficit de vitamina D nos bebés. Nós, felizmente, estamos num país onde temos bastante sol, portanto, a vitamina D no nosso país, que acaba também por ser importante, também está muito bem compensada com o sol que nós temos. Portanto, o sol já nos vai fornecer vitamina D suficiente, ou grandes quantidades de vitamina D que são boas para o nosso bebê. A vitamina D vai promover um fecho, um processo de ossificação um bocadinho mais rápido. Portanto, no caso de crianças com plagiocefalia, essa vitamina D tem que se falar também aí um pouquinho com um pediatra, se realmente se deve manter ou não, mas isso cada caso é um caso. Só alertando aqui para esse pormenor, que é o último pormenor assim mais aborrecido que eu vou falar agora. Pronto. Quanto às recomendações, já falamos de tudo, já falamos de que realmente o mais importante é recorrer à consulta de osteopatia. Para quem ainda ficou com alguma dúvida, a Osteoperformance está aqui para responder a todas as vossas questões. E pronto, qualquer coisa, obrigada por estarem aqui comigo hoje, e pronto, e até breve. Amanhã vamos ter um direto também muito interessante, vamos falar da importância do brincar. Vamos ter uma convidada especial que é uma psicóloga, que nos vai falar um bocadinho também dessa parte emocional, do desenvolvimento psicoemocional da criança, e da importância que realmente o brincar tem
desenvolvimento da criança. Obrigada mais uma vez por terem assistido. Qualquer dúvida, não hesitem em contactar a Osteoperformance, temos todo o gosto em ajudar. Ainda bem, Deus.